Capítulo 6. Mediunismo. As formas primitivas de mediunidade provêm das selvas e das regiões geladas ou áridas em que a vida humana permaneceu em condições rudimentares. O homem é um ser mediúnico e todo o seu desenvolvimento seguiu as linhas da evolução da sua potencialidade mediúnica. A ideia da divindade, de um poder superior que criou o mundo, é inata no homem, como demonstram as pesquisas antropológicas. Dessa ideia básica em sintonia com o assombro do mundo, misterioso e cheio de seres estranhos, nasceu a magia. O sentimento mágico do mundo estabeleceu as relações entre os homens e as coisas e os outros seres. A ideia do poder das coisas e dos seres brotou naturalmente das experiências na luta para a sobrevivência. A lei de adoração, estudada no Livro dos Espíritos, levou a imaginação primitiva aos ritos do culto solar e lunar, das montanhas coroadas de nuvens, dos grandes rios misteriosos e assim por diante. A reverência aos chefes poderosos desenvolveu os ritos de submissão, que se estenderam aos pajés e xanãs, sacerdotes mágicos das tribos e das hordas, dotados de poderes mediúnicos. Os processos mágicos desenvolveram-se através das manifestações mediúnicas. Abria-se o caminho para o desenvolvimento das religiões mitológicas e das religiões reveladas, estas apoiadas na crença dos homens-deuses, conhecedores dos mistérios da vida e da morte. A evolução espiritual do homem abria a fase das grandes religiões nas regiões em que a civilização avançara. Os dons mediúnicos reafirmavam a crença nos poderes divinos, através dos fenômenos produzidos por indivíduos que os possuíam. A expressão mediunismo, criada por Emmanuel, designa as formas primitivas de mediunidade, que fundamentam as crenças e religiões primitivas. Todas as formas de religiões primitivas, sem desenvolvimento cultural e intelectual, caracterizam-se por práticas mágicas ligadas ao mediunismo. As religiões africanas, transplantadas ao Brasil e outros países americanos pelo tráfico negreiro, e misturadas às religiões indígenas e primitivas desses países, desenvolveram largamente no continente diversas formas de mediunismo. O processo natural de sincretismo religioso, já iniciado na própria África com a mistura das religiões tribais com o islamismo e o catolicismo, deram a essas formas um impulso em direção à institucionalização religiosa. A diferença entre mediunismo e mediunidade está no problema de conscientização do problema mediúnico. Nas religiões primitivas não havia nem podia haver reflexão sobre os fenômenos e seu sentido e natureza. Tudo se resumia na aceitação dos fatos e nas tentativas de sua utilização para finalidades práticas, objetivas. A mediunidade é o mediunismo desenvolvido, racionalizado e submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e suas leis. Enquanto o mediunismo absorve a herança mágica do passado e mistura-se com religiões, crenças e superstições de toda espécie, a mediunidade rejeita infiltrações que possam prejudicar a sua natureza racional e comprometer o seu desenvolvimento natural, integrada na estrutura do espiritismo, que a estuda e pesquisa através de suas instituições culturais e científicas. Ela se torna cada vez mais numa área específica da teoria do conhecimento, que terá forçosamente de reconhecer os seus direitos na cultura geral do próximo século. É curioso o fato de que todas as religiões e correntes do pensamento espiritualista tenham rejeitado e condenado a mediunidade, que só o Espiritismo reconhece no seu pleno valor e na sua importância fundamental para a vida humana na Terra e o seu desenvolvimento futuro no mundo espiritual, apontada nas religiões como de natureza diabólica, nas doutrinas espiritualistas refinadas como um campo inferior e perigoso de manifestações suspeitas e perigosas, acusada de responsável pela loucura do mundo.
Ela foi marginalizada pelos meios culturais e é constantemente atacada pelos donos da verdade e da sabedoria, como foram o Cristo e o cristianismo. Não obstante, cresce sem cessar o interesse pela mediunidade no mundo, pois o próprio desenvolvimento científico acabou desembocando no delta da fenomenologia paranormal, obrigado a enfrentar e reconhecer a realidade dos fatores mediúnicos em todos os campos do saber. Pouco importam os preconceitos, as idiosincrasias, as incompreensões dos homens, pois a realidade não pede licença a ninguém para ser o que é. Ao lado do resguardo e defesa da mediunidade, os espíritas naturalmente se interessam pelo estudo e a pesquisa dos problemas do mediunismo, que é, por assim dizer, o chão agreste e rico de cujas escavações milenares foram extraídos os minérios preciosos da mediunidade. Nas várias formas do sincretismo religioso afro-brasileiro, a mediunidade eclode muitas vezes, como tufos de vegetais promissores rompendo o chão áspero dos terreiros. Não encontrando ambiente favorável no meio sincrético, essas mediunidades surpreendentes vão transplantar-se para o ambiente espírita e ali florescer e frutificar. Não podemos condenar o mediunismo, pois isso seria condenar a fonte que nos fornece a água. Há ricos filões de fenômenos no solo fecundo do mediunismo à espera dos investigadores espíritas. O que condenamos e temos de condenar é o abuso das práticas mediúnicas nos terreiros, não só por criaturas desprovidas de nível de instrução e cultura, mas também por pessoas culturalmente amadurecidas para compreender o erro que cometem, contribuindo para a expansão, em plena civilização da era cósmica, das mais grosseiras superstições do longínquo passado humano. Esse abuso é tanto mais grave quando praticado conscientemente por pessoas que estão interessadas na solução de problemas financeiros, políticos e de ordem moral e social. Esses objetivos e os meios usados para consegui-los eram perfeitamente justificáveis na selva, onde a mentalidade primitiva, apegada apenas ao concreto, sem dimensões intelectuais, não podia alcançar objetivos superiores. Mas o homem civilizado que se entrega a essas práticas grosseiras, ligadas a entidades inferiores, age como um inconsciente ou imaturo, que não tem noção de sua própria responsabilidade em relação ao meio em que vive. Cada fração de conhecimento adquirido aumenta a responsabilidade moral do homem na sociedade. Essa responsabilidade não é apenas pessoal e familiar, mas também social. Quem procura práticas selvagens para conseguir benefícios no meio civilizado, ligando-se a estágios já superados na evolução humana, trai a si mesmo e ao meio em que se encontra. Além disso, compromete-se com forças negativas do plano espiritual inferior, que cobram sempre muito caros serviços prestados, mal ou bem, com resultados ou não, aos incautos clientes. O mediunismo divide-se em vários ramos, correspondentes às nações africanas de que procedem, e a graus evolutivos em suas práticas mediúnicas. Nos terreiros de Umbanda as práticas são mais elevadas, voltadas para o bem. Nos de Quimbanda o sangue de animais e a queima de pólvora revelam a brutalidade dos ritos selvagens, que eram práticas de defesa para tribos e no meio civilizado se tornaram práticas maléficas, dirigidas contra desafetos e rivais. Mas aos terreiros de linhas cruzadas, geralmente chamados de Aruanda, onde tanto se pratica o bem para os amigos como o mal para os inimigos. As danças rituais do candomblé africano encontram sua réplica nativa nas danças indígenas da Poracê. Em muitos terreiros de Umbanda infiltram-se também as práticas maléficas. Os poderes mediúnicos são desenvolvidos sob a magia dos rituais selvagens. Costumam dizer os frequentadores do sincretismo que as práticas de terreiro são mais fortes e poderosas que as de mesa branca,
designação puramente popular das seções espíritas, originada da superstição que exige, particularmente nos meios rurais, o uso de toalha branca na mesa de sessão, porque a cor branca atrai os espíritos puros. A superstição da força, do poder proveniente de práticas violentas, revela a inversão dos valores espirituais, inversão proveniente da selva, onde a força bruta é a lei. A macumba, com seus despachos, é uma prática proveniente da mais remota antiguidade. Macumba é instrumento de sopro, geralmente de bambu, que se toca para chamar os espíritos do mato, e o despacho, ao contrário do que geralmente se pensa, não é a oferenda de comidas e bebidas que se coloca nas encruzilhadas e nas esquinas de ruas, adaptação urbana do rito selvagem, mas o envio de espíritos inferiores para atacar as pessoas visadas. A oferenda é a paga que assegura a eficácia do ataque. Os espíritos agressivos, embora não possam comer os manjares e tomar as bebidas, aspiram às suas emanações, como os deuses mitológicos faziam e como o próprio Yahvé da Bíblia. O Deus judaico também fazia, como se vê nos relatos bíblicos. Na descrição do dilúvio, no Gênese bíblico, vemos que Noé fez um altar no Monte Arara para dar graças a Yahvé pela salvação da sua família. No altar foram colocados alimentos de carne fumegante e Yahvé compareceu para aspirar as emanações dos alimentos. É incrível que as igrejas cristãs até hoje aceitem que esse Yahvé glutão era o Deus supremo e único que Jesus pregou contra o politeísmo da época. Essas práticas sincréticas, onde predomina a mentalidade primitiva, são o contrário das práticas espíritas, que se resumem na prece e na meditação, no passe, imposição das mãos, do Evangelho, e na doutrinação caridosa dos espíritos sofredores ou vingativos. Os que chamam isso de espiritismo fazem de má fé ou por ignorância. Por sinal que encontramos nesse capítulo a ignorância ilustrada de sociólogos, antropólogos, psicólogos e médicos, que usam em seus trabalhos e pesquisas a palavra espiritismo para designar as manifestações do animismo primitivo e do mediunismo selvagem. Devemos sempre repelir esse abastardamento da palavra que Kardec criou como nome genérico de uma doutrina científica e filosófica oriunda do ensino dos espíritos superiores. O espiritismo é unicamente a doutrina que está nas obras de Kardec e dos que continuaram o trabalho do mestre, sem trair os seus princípios básicos. O ponto mais perigoso dessas práticas bárbaras e desumanas está no problema da evolução mediúnica do homem. Essas práticas e crenças supersticiosas correspondiam às necessidades primárias dos homens primitivos. Eram boas na selva, ajudavam os selvagens a crer num poder superior e a respeitá-los. Aplicadas ao homem civilizado, representam um retrocesso evolutivo de sua mentalidade e personalidade. O ajustamento psíquico do homem civilizado a esses sistemas rudimentares e grosseiros produz desajustes psicológicos e mentais que acabam gerando desequilíbrios graves em criaturas sensíveis, que são afetadas pelos rituais violentos de sangue e pólvora e pela condição geral das práticas selvagens. O desnível cultural já é chocante em si mesmo, e a disparidade cala nos frequentadores de maior evolução mental e moral. Sente-se o restabelecimento do arcaico prestígio da Goécia, a famosa magia negra da antiguidade, que dominou o Ocidente até os fins da Idade Média. As pesquisas de Albert de Rochas sobre a feitiçaria asterisco, ilustradas com dados dos processos medievais dos arquivos do Vaticano, mostram a brutalidade dessas práticas naquele tempo, em que sacerdotes e figuras da nobreza tiveram de ser condenados pelos tribunais eclesiásticos.
O impacto dessas condenações concorreu pesadamente para que a sólida estrutura religiosa e teocrática do milênio acabasse desmoronando. O poder de fascinação dos sistemas mágicos envolveu com facilidade elementos de destaque no clero e na política, em virtude dos resíduos brutais do passado nas camadas psicoafetivas da população, mesmo nas classes superiores. A tendência natural do homem para o mistério e o maravilhoso excita os ânimos e leva criaturas e grupos humanos a verdadeiros delírios, em que os valores da civilização submergem no pântano das paixões. Mas o pior é que, dessas fases de retorno à barbárie, a dignidade humana sai fatalmente esmagada, levando séculos para se recobrar. Não é o mediunismo que responde por isso, mas o apego do homem aos interesses mundanos e o desejo de vencer com mais facilidade e segurança, sob a suposta proteção espiritual de criaturas incultas e grosseiras. O mediunismo é precisamente o instrumento natural de que o homem dispõe para elevar-se ao plano da mediunidade, transcendendo a sua condição tribal. Mas se o homem se entrega ao atavismo da religiosidade mágica e por isso mesmo fanática, serviço do mediunismo, nessas formas clássicas de civilizações mortas, para repetir os suicídios anteriores, o automatismo dos processos primitivos o leva a repetir os mesmos erros, na mesma antiga e frustrada esperança dos tempos mortos. É isso que se tem de condenar nos cultos retrógrados desses processos sincréticos e negativos. Exteriorização da sensibilidade. Estudo experimental e histórico, de Albert de Rochas. Trad de Júlio Abreu Filho. Volume 3 da coleção científica Edicel. Edicel, São Paulo.